Então, assim, ah, eu vou dividir o nosso encontro de hoje em três partes. Uma, né, duas partes iniciais menores, bem pequenas, e depois em que eu quero assim só fazer uma breve introdução, né, a esse texto do Paulo Freire, né, essa obra do Paulo Freire, que vocês têm, que é a importância de ler. Então, isso aqui vai ser bem breve. Aí, assim, eu vou mandar para vocês as anotações de leitura que eu fiz, que, assim, estão incipientes, assim, estão realmente como notas de aula, né? Então, peço compreensão para vocês, assim, que ela não vai estar completa, né, etc. Mas, assim, é porque a gente não vai falar muito do texto hoje. A segunda parte, também, assim, eu vou tentar interligar, né, com essa primeira, é uma breve síntese, assim, de impressões de leitura dos trabalhos de vocês, dos textos de vocês, assim, porque eu acho que esses textos, essas narrativas, e alguns fizeram ensaios mais do que narrativa, eles têm uma natureza que eu diria seminal, né? Como realmente sementes de projetos, de experiências educativas muito ricas, assim, não é rica, é muito rica, é muito interessante. E aí a terceira parte a gente retomar as leituras, tá? Eu só vou fazer essa sequência, são 8h40 agora, para a gente assim, dar conta de tudo, não no sentido de esgotar tudo. Inclusive, eu anotei aqui para fazer uma reflexão inicial, assim, que tem a ver com narrativa, tem a ver com literatura e tem a ver com quase uma experiência humana, antropológica da gente, né? A reflexão sobre o acabamento, né? Eu vou fazer isso, porque hoje não vai ter acabamento, nem do comentário do Paulo Freire, nem da minha síntese, e nem vai ter acabamento para todos terem a leitura. E aí eu sempre lembro daquele na narrativa, né, do Guimarães Rosa, né, do Manuelzão, que ele ficou muito insatisfeito de ouvir uma narrativa que não acabava, e queria mandar um vaqueiro para buscar o final da narrativa. Por que eu estou trazendo isso? Não vou contar a história, não vou retomar, porque lendo o ano passado, né, assim, lendo de modo estudando, melhor dizendo, e fichando um texto do Walter Benjamin, que é sobre o teatro, né, proletário infantil, que é uma proposta educativa. Ele falava da criação de contexto sempre para o processo educativo, especificamente espaço de improvisação para os alunos, né, e que os professores deveriam aprender com os alunos. Mas um dos dados assim, que mais me chamou a atenção é a ênfase dele da necessidade de não acabar, ou da falta de necessidade de acabar. É muito angustiante quando a gente ouve uma narrativa e não vê o fim, um seriado que acaba, sei lá, uma temporada que a gente vê de 10 episódios, 12, não tem mais aquelas longas de 20 episódios, mas que chega ao final e parece que não acabou, ou que ficou em aberto, e aí depois a gente ainda descobre que a temporada, aquele seriado foi suspenso, cancelado pela, né, empresa que fazia, enfim. E porque dava a sensação assim, de que faltou algo, né? Então parece que sempre tem a necessidade do fim. Isso é uma das coisas que eu acho que vale refletir. Será que realmente a gente precisa desse fim? Por que a gente precisa do fim, né? A reflexão sempre, né? Ela é mediada para mim pela literatura, né? Tem um livro do Frank Kermode, que é o Sentido do Fim, é tentar entender por que a gente se importa tanto com o fim. Fechado isso, então agora eu vou para a importância que tem The Sense of End, do Frank Kermode. Eu acho que não tem tradução, mas se houver eu vou dar uma olhada. E é uma boa reflexão sobre isso. Enfim, e o do texto do Walter Benjamin, né, que é sobre teatro proletário infantil, eu tenho que botar esse texto para vocês, porque é um texto assim, que eu acho sobre educação, literatura e teatro é muito bom, muito bom. Fazendo ideia agora para frente, esse texto do Paulo Freire,
que é A Importância do Ato de Ler, que é de 82, ele reúne 3 textos. Essa obra, né, reúne 3 textos. Uma primeira palestra, que é A Importância do Ato de Ler, que dialoga e o primeiro vínculo com que vocês fizeram, ele faz uma recuperação da trajetória pessoal dele, né, na infância, na casa, alfabetização, né, no pátio de casa, tem até um aspecto assim, meio idealizado, romântico nisso. Ele na escola como aluno, depois ele como professor e depois como alfabetizador. E os princípios, né, da concepção de educação do Paulo Freire, de alfabetização, são, né, eles perpassam o texto. Por isso, o segundo texto, que é o que eu vou mais destacar agora, ele é muito importante também. Eu diria que esse segundo texto ele é o núcleo do livro, né? Cabe lembrar, o Paulo Freire ele, né, desenvolvimento de alfabetização de adultos, né, passa a ser um programa em Pernambuco e depois ele é exilado, né, depois do golpe militar, golpe civil-militar, né, a ditadura civil-militar de 64. Ele vai ter a experiência no Chile, depois ele passa um ano ensinando em Harvard, depois ele vai, para me fugir o nome de novo, que é o Conselho Mundial das Igrejas, uma entidade em Genebra, que ele coordena a educação. Então, ele viaja pelo mundo inteiro. E quando ele escreve esse texto, essas palestras, ele está recém voltando ao Brasil depois de quantos anos? 15 anos, 16 anos de exílio, né? E trabalhando intensamente, né? Então é interessante ver nesse retorno dele, nossa, é o intelectual mais citado brasileiro, acho, no mundo, ainda hoje, acho que ainda continua sendo. É interessante ver essa retomada e a simplicidade do texto dele. E essa alfabetização de adultos em bibliotecas populares, que é isso que eu quero comentar muito brevemente agora, que é o segundo texto do livro, ele traz algo que eu quero destacar e que tem a ver com uma pergunta que o Guilherme fez, eu acho, no primeiro dia, uma colocação de que alguém disse para ele, e eu acho que a pessoa foi infeliz realmente no comentário, né, de que o professor deveria ficar neutro perante as obras. Eu acho que o que a pessoa queria dizer é que ela deveria dar espaço para os alunos, enfim. Mas, só no caso, por que eu estou trazendo isso? É que o ponto de partida, mais uma vez, do Paulo Freire, é a natureza política da educação. E ele combate o mito da neutralidade, dizendo que não haveria uma educação a serviço da humanidade, dos seres humanos em geral. Ele defende que é fundamental que a gente tenha clareza a favor de quem e do que, e contra quem e contra o que a gente faz a educação. Ou seja, escolher um projeto educacional não é neutro, significa tomar partido, não no sentido de partido político, né? Fazer filiação do partido, mas é a noção de que a gente está tomando e escolhendo, né, uma posição, né? E aí tem algo que para nós eu acho fundamental na universidade, na letras no geral, uma citação que eu vou ler para vocês. Diz o Paulo Freire, citando: nem sempre, dizendo Paulo Freire, nem sempre, infelizmente, muitos de nós, educadoras e educadores que proclamamos opção democrática, temos uma prática coerente com o nosso discurso avançado. Daí que nosso discurso, incoerente com a nossa prática, vire puro palavreado. Daí que muitas vezes as nossas palavras inflamadas, porém contraditadas por nossa prática autoritária, entrem por um ouvido e saiam pelo outro. Vou cortar um pedacinho assim. Cada um de nós, diz ainda Paulo Freire, é um ser no mundo, com o mundo, com os outros. Viver ou encarnar uma constatação evidente enquanto educadora significa reconhecer nos outros. Não importa, alfabetizandos, participantes de cursos universitários, alunos de escola do primeiro grau, membros de Assembleia Popular, não importa. Significa reconhecer nos outros o direito de dizer a sua palavra. Direito deles de falar, a que corresponde ao nosso dever de escutá-los. De escutá-los corretamente, com a convicção de quem cumpre um dever, não com a malícia de quem faz um favor para receber muito mais em troca. Mas, como escutar implica falar também, ao dever de escutá-los corresponde o direito igualmente que temos de falar. Escutá-los no sentido acima referido é, no fundo, falar com eles.
enquanto simplesmente falar a eles seria uma forma de não ouvi-los. É, e aí ele vai dizer, né, que quem só diz a sua palavra e não dá espaço ao outro tende a ser uma prática autoritária. Por que que eu estou trazendo isso? Assim? Porque isso é uma coisa que sempre incomoda, né? Será o cara que é de esquerda, defende classe social, mas é um machista, pô, um misógino. O outro que se diz, a outra que se diz feminista de esquerda, isso eu me lembro muito dos textos da Bell Hooks e da Angela Davis, né? E aí, ao mesmo tempo, faz uma discriminação racial. Então, assim, como assim? Que prática é essa que a gente tem? Qual é a coerência entre o nosso discurso e a nossa prática? Então, assim, uma das coisas mais me toca lendo Paulo Freire sempre é essa busca num texto que é simples, um dos casos mais reconhecidos, das mais reconhecidas, tem uma simplicidade de dizer, né, algo que é crucial para a gente como professor, e especialmente professor de literatura, que é o risco de ter um discurso avançado crítico e uma prática autoritária. Ele, com todas as letras, né, é uma oposição que ele trabalha entre prática autoritária e prática emancipadora. E prática emancipadora é falar, mas é principalmente reconhecer o direito do outro de falar. E esse diálogo, por isso combate a neutralidade, escutar o outro não é silenciar, é escutar com atenção, com respeito, educação no sentido mais pleno da palavra e também falar. Escutar, de fato, é dizer para o outro aquilo que a gente acha, é se colocar, né, na posição também de alguém que tem que escutar o outro. Né? Assim, tem algo que ele diz assim que é se colocar a nossa palavra e se expor ao que o outro tem a dizer. Isso é dificílimo como ser humano, qualquer relacionamento, professor-aluno, namorados, pai-filho, filho-pai, e a gente se colocar sob a exposição da palavra do outro. Porque às vezes a gente diz e não quer ouvir. Às vezes a gente diz o que quer e não escuta o que não quer, né? Tem um ditado, mas é mais do que a gente tem que ter essa abertura para escutar o que o outro tem a dizer da gente. E às vezes é doloroso, é doído, mas é importante. Ele começa, então, esse texto, o segundo texto que eu digo que é o núcleo do livro, falando da alfabetização e dessa relação da alfabetização, né, a partir desse princípio educativo, que daí deriva, escutar o outro significa as palavras geradoras, dentro do contexto dessa experiência, elas estão dialogando com essa experiência. Fazer o parênteses, tem uma peça de teatro, eu não me lembro, alguém comentou que seu vínculo com a literatura foi através do teatro, tem uma peça de teatro do Bertolt Brecht, que é A Mãe, baseado num romance do Gorky, que tem, né, a protagonista, né, ela quer se alfabetizar e ela pede ao professor que pare de dizer aquelas palavras que ela não entende, mas ela diz, isso aqui, trabalhador eu entendo, tijolo eu entendo, enfim. Então, o primeiro ponto da alfabetização é a partir da experiência e, consequentemente, das palavras geradoras daqueles educandos, é ouvi-los, mas não significa também deixar de ter um projeto, etc, etc. Aí vem o segundo o ponto, e eu vou destacar esse, que é o da biblioteca popular. E eu vou citar o que ele define como biblioteca popular como algo que faz parte da alfabetização e da pós-alfabetização. E ele vai, agora eu vou citar para vocês, diz ele assim, contra tudo isso se coloca a posição crítico-democrática da biblioteca popular. Da mesma maneira como, deste ponto de vista, a alfabetização de adultos e a pós-alfabetização implicam esforços no sentido de uma correta compreensão do que é a palavra escrita, a linguagem, suas relações com o contexto de quem fala, de quem lê e escreve, compreensão, portanto, da relação entre leitura do mundo e leitura da palavra. Isso está lá no primeiro texto, a experiência dele, ele retoma aqui. E aí vem, a biblioteca popular, como centro cultural e não um depósito silencioso de livros, é vista como fator fundamental para o aperfeiçoamento e a intensificação de uma forma correta de ler o texto em relação ao contexto. Aí ele vai definir mais a biblioteca escolar, mas o que mais me interessa aqui destacar, eu vou pular um trecho, é o ponto de vista de um professor de literatura. A gente pode pensar uma concepção de literatura, de palavra escrita, de literatura que tem a ver com isso. É um acervo aberto, acervo, né, que reúne, aberto, para acolher a produção
dos alunos, dos alfabetizandos, pós-alfabetizandos ou nossos alunos de literatura. O que implica isso? Isso tem uma implicação fundamental, que é acabar com a ideia da sacralização. A gente fala canonização, né? Cânone, a canonização dos textos, o cânone, quer dizer, aquilo que é um texto sagrado e tirado do convívio comum, é estabelecer uma equivalência que faça com que esses autores, olha, seja Machado, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, esses autores passem a ser gente. E aí, esse aluno que escreve, ele tem uma equivalência, valência mesmo, uma valência de... E aí, assim, tem um valor equivalente entre o Machado de Assis e o meu aluno que escreveu. Não significa dizer que a qualidade do texto é a mesma, etc. Mas significa que dizer que a importância da palavra do Machado, a importância da palavra do aluno são similares. E pode ter, nessa experiência do aluno, esse texto ele pode ser incorporado ao acervo, pode ser incorporado à biblioteca, e de tal modo, isso implica definir que as escolhas para compor um catálogo da biblioteca, um acervo, isso significa as histórias que vêm de uma tradição, que pode vir da atualidade, pode vir de qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Eu também posso botar lá o meu texto na biblioteca. Eu posso ter o direito. Como é que a gente faz a escolha do acervo? Então, o comentário dele sobre biblioteca, ele não está falando de literatura especificamente, nesse primeiro sentido de formação de acervo, é fundamental. Então, isso aqui daria para pensar projetos assim, muito bacanas. E eu acho que não me lembro agora também, não me lembro de quem é, peço desculpas, né? Peço realmente desculpas, porque eu fiz a lista, mas às vezes ainda não ficou gravado na minha cabeça. Eu acho que é da Cristiane, mas o texto é a pessoa o aprendizado de leitura não foi do avô, do pai, mas foi de um colega numa aula de literatura lendo narrativa fantástica. De certo modo, aquela experiência de sala de aula colocou o texto do colega no acervo das leituras, o acervo das leituras importantes que devem ser escutadas pelos colegas. Isso é acervo, não é então assim, não é um depósito silencioso de livros, é um acervo vivo, gente. Isso é muito legal de ver. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês, porque isso vai, vou usar esses critérios para depois, especificamente da biblioteca, né, para pensar as experiências que foram relatadas. E o segundo aspecto da biblioteca é que a biblioteca não é um local morto, é um local vivo, e vários textos trouxeram a biblioteca, o bibliotecário. Nossa, tem um texto tão bonito, assim, que era da pessoa que assim, não gostava de educação física, né? Eu lembrei muito de um colega que eu tinha, que não odiava educação física, e ele ia fazer a mesma coisa, ia se refugiar na biblioteca. E a biblioteca como uma espécie de refúgio, de lugar, né? Que foi muito legal, muito legal. E as experiências de encontro, de conversa, quer dizer, o lugar, a biblioteca é um lugar vivo, não é um espaço físico, mecânico, é um lugar vivo, humano, é uma construção, né? Geograficamente, é uma construção num lugar da escola que tem vivacidade, tem história, tem experiência compartilhada ali, tanto nas obras que ali registram, mas também na interação que as pessoas têm com as obras e com o espaço. Então, pensar a biblioteca e o lugar da biblioteca e o uso da biblioteca é importantíssimo, né? E aí ele fala do lugar da biblioteca, de experiências de construção do significado do texto. Isso é fundamental porque o texto não tem um significado fechado, ele tem significado que ele carrega consigo, mas a construção desse significado é sempre um processo, e esse processo implica interação, e a biblioteca é um lugar importante. O terceiro texto do livro, e é o texto que ele apresenta, né, o povo diz a sua palavra, a sua alfabetização em São Tomé e Príncipe, é uma das experiências internacionais do Paulo Freire, que ele trabalha junto com projetos educacionais de alguns estados com os quais ele se identificava. É um texto que foi publicado em inglês num volume em Harvard, que era Educação como Transformação. Ele cita uma frase de um colega, que é fazer história é estar presente nela e não simplesmente estar representado. Isso aqui é crucial para as narrativas, né?
se sentir representado é diferente de fazer a história, ser agente da história. E aí ele vai apresentar os cadernos de educação popular. Eu vou só referir, não vou nem, eu vou elegi o comentário que eu tinha escrito, que é um texto em que ele fala, ele mostra que o ato de conhecimento e o ato de estudar, e sempre é ato, né? Sempre é ação, ela está viva em qualquer experiência no mundo, né? Então ele vai dar o exemplo de uma narrativa em que eles têm que carregar cacau, né? São dois trabalhadores com um carregamento de cacau e a estrada está alagada, não teria como passar. Então eles estudam o ambiente, colocam pedras, galhos secos, mas estudam para que o carro, a caminhoneta, o caminhão, enfim, pudesse passar, e passou. E ele vai, a partir desse exemplo, que está no caderno de educação popular, tendo só um exemplo, vários, mostrar o quanto essa experiência viva de aprendizado, de conhecimento, de estudo da realidade, ela implica sempre uma curiosidade, é uma interrogação para resolver problemas, que é algo similar ao que a gente faz como leitura. Então, a relação que ele dá com isso, para nós, é importante na relação com a literatura, que é, digamos assim, incentivar essa interrogação em relação à realidade significa incentivar uma interrogação aos seus literários. Ou seja, a curiosidade, ela é central em todo o processo pedagógico. Eu vou lembrar sempre do Vidas Secas, né? Quando falo da curiosidade, aquele tem lá o Fabiano, assim, a Vitória, tem filho mais velho, filho mais novo. O filho mais velho pergunta, né? Mãe, o que é inferno? Ele não sabe o que é o sentido da palavra inferno. A mãe corre com ele, depois o pai corre com ele vai sozinho junto com a baleia refletir sobre a natureza do inferno, porque a descrição do inferno lembrava muito o lugar em que ele vivia. Mas, assim, a tendência, por medo de não saber responder, que a gente tem como adulto, como pai, como professor, como numa relação, enfim, eu estou pegando relações em que a gente se coloca, né, adulto em relação à criança, pai em relação à filha, professor em relação ao aluno, muitas vezes a gente não sabe responder a pergunta que é feita. E não sabe mesmo, não sabe porque não sabe. Tem que estudar, procurar, né, interrogar, aprender. E muitas vezes, por não saber, e medo de não saber, e medo da insegurança que gera o desconhecimento, né, a gente ignora. A gente, nessens, né, do nessens e do sim. Então, ciência é saber, nessens é não ter o saber, né? E aí a ausência do saber nos leva, às vezes, a ficar com medo, que o outro vai nos fragilizar, mostrar as nossas falhas, etc. Em outros termos, muitas vezes, como professor de literatura, a gente fica com medo da interpretação que um aluno vai dar por sua curiosidade, por uma experiência que carrega, e ele interroga e nos interroga também. Então, eu acho que é um sinal, às vezes, a gente conseguir amadurecer um projeto pedagógico, especificamente da literatura, que permita esse tipo de interrogação. Então, depois a gente debate mais, eu fiz uma exposição, deu 20 minutos, né? Tinha calculado menos, mas era só para apresentar o texto, eu vou mandar, você tem o texto lá disponível, vou mandar as anotações por e-mail, deixar lá no Moodle. Mas eu queria destacar a importância do Paulo Freire e esse exercício de a gente pensar as reflexões do Paulo Freire para pensar as reflexões sobre educação literária. Então, essa é a primeira parte, né? Então, fecho aqui. E a segunda eu queria só fazer, e aí essa vai ser mais breve, eu vou só listar. Não fechei. Assim, eu primeiro quero agradecer a todos que escreveram mesmo, né? E colocaram. Quem não escreveu, eu peço que mande, né? Depois um texto, o seu texto, contribua. Então, pode ser através até do fórum, né? Que o Guilherme sugeriu, depois eu vou criar. Para a gente complementar esse acervo e ter atenção com o acervo que os colegas trouxeram, né? Porque o que eu quero trazer aqui? Tem assim, eu vou marcar, eu não vou seguir rigorosamente uma ordem lógica, vou tentar só, eu vou abstrair algumas referências. Primeiro, pensar o local da leitura ou da experiência de literatura. Aparece a biblioteca, aparece a Casa dos Pais, tem um que tem um texto que é muito legal, que tem aparece em livrarias,
mas aparece uma experiência de narrativa no quarto da avó, né? E aquela atmosfera, uma atmosfera buscada, uma experiência, uma emoção buscada em outros momentos, né? Então, esse o lugar em que se dá a experiência, ele é fundamental. Então, dá, assim, isso tem a ver, às vezes, com o próprio ato da leitura, né? A sala de leitura, quem comenta da sala de leitura, que eu adorava, que é um projeto de escola, então, na escola, na sala de leitura, em que se ia e se tinha o tempo de ler, e a pessoa se abstraía do ambiente para ler. Então, pensar a experiência concreta, o local da leitura. Vocês vão ver que eu vou voltar a esse ponto que aparece nos textos. Segundo, quem foi importante, né, ou que iniciou na literatura, ou que indicou, ou que foi uma referência para pensar a relação. Então, quer dizer, pensar a literatura é uma relação com os outros, né? Sempre que nem a definição de gesto do Bertolt Brecht. Gesto é sempre na relação com o outro. A unidade mínima não é o indivíduo, a unidade mínima é o indivíduo em relação a um outro, né? Sempre essa nossa relação com o outro. E aí tem a mãe, o pai, o avô, a avó, outra figura familiar, há um amigo, né? E há uma experiência que essa interação ela traz, né? E muitas das experiências elas são mediadas pela voz, né? É uma interação viva, isso a gente comentou bastante da outra vez. Então, de certo modo, a gente tem uma definição que na universidade é mais recorrente da literatura como desautomatização, que vem lá dos formalistas russos, ou como estranhamento, né? Mas a literatura também pode ser o espaço de acolhimento, em que o sujeito se sente protegido, e pode até relaxar e dormir, mas ele se sente protegido no lugar em que ele encontra uma identidade possível. Mas não é só proteção nesse sentido do adormecer. Às vezes, quem é isolado, né, mais sozinho, mais calado, encontra um acolhimento dentro da ficção, dentro da fantasia, dentro da obra literária. E tem várias experiências nesse sentido, muito bonitas, assim, né, de serem trazidas, né. Então, às vezes, assim, no estranhamento identitário do indivíduo na relação com os outros, a leitura e a obra literária, ela proporcionou um lugar de reconhecimento, uma possibilidade de ser no mundo. Isso é uma das coisas que a definição traz, né? A definição de verossimilhança, por exemplo, é aquilo que é possível acontecer no mundo. A literatura nos mostra o que é possível acontecer no mundo. Essa definição, claro, é do Aristóteles, né? Tem que referir a fonte. Mas, assim, esse possível lugar no mundo, a literatura dá. Então, essa primeira experiência de acolhimento, ela é importantíssima. Vários dos textos vincularam uma experiência a uma obra, né? Pequeno Príncipe, Harry Potter, Brincando com Fogo, é um texto muito legal sobre as parceiras e uma sensibilidade da professora, dizer, acho que esse texto vai gostar. Tem esse, então é muito bacana de ver aquele lugar que uma obra ocupa. E eu vou lembrar de novo o texto do Brincando com Fogo, agora me esqueci de quem é, peço desculpas de novo, em que dizia, mas Brincando com Fogo é um clássico, mas não recomendo a leitura, porque é um clássico para a pessoa. Ou, em outros termos, né, Paulo Freire, lá, da biblioteca pessoal e do acervo pessoal, o lugar, é uma obra que ocupa um lugar de destaque no acervo pessoal, ou seja, naquela formação da pessoa mesmo, né, na sua trajetória. Das experiências de leitura, as experiências literárias, a continuação da leitura dos textos me levou a pensar algumas coisas que eu queria trazer para vocês, que tem aqui que eu acho que vale ver, que tem um lado que é da escuta, e aí entra a voz, a palavra oral mesmo, né? Mas tem um outro lado que é da experiência de leitura mesmo, em silêncio, que vai desde o contato com o livro, o formato do livro, a capa, o tamanho, a letra, a ilustração, se tem ou não tem ilustração, até o cheiro do livro. O livro é algo em que a pessoa passa a se identificar. Às vezes é um exemplar único, né? Isso é interessante porque não é propriedade no sentido abstrato, mas é como uma parte da pessoa, aquela ideia da desalienação. Não é alienação, é desalienar, né? Quando eu produzo um objeto, eu me coloco naquele objeto e eu sou aquele objeto também. Ele é parte de mim, né? Mesma coisa com o texto. A gente é o texto que a gente escreve. Não no sentido pleno de uma identidade total, mas aquilo carrega algo da gente. Então, quando a gente cria um vínculo com um livro, estou falando com um exemplar material, a gente cria um vínculo, né, pessoal com eles. Ele traz muito da gente, né? E isso é uma coisa que também apareceu muito, é importante.
Mas agora, o que é interessante pensar? As diversas experiências de literatura, escuta, leitura, às vezes no jogo, né? Alguém falou do RPG, né? A importância que tem a leitura de narrativas para jogar. Teve uma reflexão muito bonita, muito interessante sobre a relação entre jogo e literatura, definições que dialogam entre si. Então, assim, existe uma amplitude da experiência, da diversidade de experiências de literatura. E aqui na sala de aula, na nossa sala, o nosso grupo tem uma diversidade de tipos de leitores muito interessante de ser considerado. Desde o leitor, né, aquele leitor que se iniciou, né, numa casa cheia de livros, leitor mais silencioso, mais isolado, aquele que valoriza mais a experiência da leitura e da escuta oral, a emoção de escutar a voz e a declamação, as várias experiências. Então, é uma diversidade bastante rica. Então, a questão do jogo. Outra questão muito legal de ver é muito legal a relação com o jogo, Vitória. Assim, é muito legal. Eu não, agora realmente, eu peço, assim, como eu anotei, eu fui fazendo as anotações, eu não botei o nome das pessoas, então está me passando um pouco isso, assim, né? E essa é uma reflexão que tem dois autores, quem tem interesse nisso, que eu recomendo. Um que é o autor, eu dizer, de raiz lá dos anos 20, que é um texto clássico, é o Homo Ludens, né, do Huizinga, e o outro que é da estética da recepção era o Iser, né, que trabalha a relação do jogo, ficção e jogo, né? E é muito bom. E tem o texto e o Walter Benjamin, né? São os que trabalham essa ideia do jogo. Então, por exemplo, teve uma qualificação de tese, eu fiz há pouco tempo, né? Pouco tempo, em dezembro, 2 meses atrás, mas que era isso no Guimarães Rosa, e aí trabalhava as adivinhas são jogos, né? Jogos verbais, assim, né? O que é, que cai de pé e corre deitado. A interrogação é super importante nisso, né? Né, e aí tem por exemplo, tem a questão dessa interrogação viva, né? O que cai de pé e corre deitado, que é bastante lúdica, que é a chuva. Nós tem aquelas que fazem a insinuação erótica, né? O que entra duro sai mole pingando. E aí as pessoas já vão pensar, entre aspas, bobagens, e é o macarrão, né? Que quando a gente faz um macarrão, enfim. Então, essa ideia do jogo, literatura e dessa interação lúdica, né, ludens, né, é muito legal, das regras, etc. Uh, o Guilherme, assim, o que eu penso, assim, né, da leitura em silenciosa, assim, eu dividi a tua interrogação que, como sempre, como vem a acontecer, né, vou usar a expressão antiga como só ia acontecer, né, de soer, né, do costume, né, enfim, não é o caso, mas como só ia acontecer, são sempre pertinentes, né? Então, assim, Guilherme, assim, primeiro a questão da leitura, lendo os textos e a diversidade, que assim eu fiquei realmente encantado com a diversidade me encantou muito porque teve uma diversidade de experiências de literatura. Então, primeiro, eu acho que a literatura ela é muito maior do que a palavra escrita, né? Então, por exemplo, é claro que literatura vem de letra, né? Mas a gente já tem um sentido mais amplo e mais lato que a gente fala de literatura oral, por exemplo, né? Então, estou considerando essa concepção só para efeitos, assim, claro, a gente não vai debater a definição agora nesse momento, mas para um efeito de uso agora. Por que eu digo essa coisa, a concepção mais ampla dessa experiência? Porque entra a experiência da interação viva, que foi muito importante para vários aqui se formaram como leitores, para mim, né? Não me lembro quem foi que comentou, não sei se foi o Rafael, que foi que a questão religiosa, de família religiosa, então as histórias bíblicas, né? Eu, quando era criança, ouvi muita narrativa bíblica da minha mãe, assim, e tinha umas que eram tremendamente, assim, olha, dignas de filmes pesados, né? Tá, mas não vem ao caso, né? Eu me lembrar só né, que eles cortem as cabeças, né? Eu acho que é da Judite Olofé. Tá, mas não vem ao caso. Eu vou pedir desculpas do desvio, mas quero assistir a da experiência
dessa interação viva da voz alta, né? Então, a primeira experiência da literatura ela é muito ampla, e entra a experiência de voz alta. Então, por exemplo, entra, né, a questão de declamar um poema, e aí saber interpretar, a gente interpretar, dar a voz correta, o tom do poema, né? Eu adoro, por exemplo, a variação de tom que tem no poesia de poema de Sete Faces do Drummond, né? Assim, né? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, né? Uma solução. Isso é um tom de piada, né? Mas assim, quando tem aquele, meu Deus, porque me abandonaste, sabias que não era Deus, sabias que era... Tem um tom de desespero. Então, a pessoa saber variar os tons da leitura, isso traz o ouvinte para o texto e para o interesse pela poesia. Então, ler em voz alta, declamar, isso é importante. Agora, tem que ver a adequação do gênero à leitura. Então, é um gênero dramático, a poesia, a canção, eles facultam mais a leitura em voz alta do que, por exemplo, às vezes, um grande romance. Agora, nada impede de fazer uma leitura adequada do grande romance, fazendo vozes, interação, etc. Que eu acho riquíssimo. Mas esse é um tipo de interação. O importante, me parece, é pensar que tem outros tipos de interação literária. Então, isso eu vou tomar o exemplo aqui de alguns. Às vezes, a leitura silenciosa na sala de aula, dentro da sala de aula, às vezes, ela pode ter efeitos diferentes para os alunos. E eu vou pegar um exemplo. Eu não me lembro quem foi a colega que fez, né? Contou da experiência de ir para a biblioteca e ficar lá, buscar os livros, né? E perguntar à biblioteca, não tem um livro maior, né, mais grosso, cheio de capítulos? Era um texto muito bom. Enfim, volto para cá. Mas o que ela buscava é a leitura silenciosa, porque ler em silêncio, e também não me lembro quem foi que disse, para conseguir a experiência, o momento que a gente conquista a entrada numa obra pela leitura silenciosa, consegue traduzir as palavras em imagens, se envolver com a narrativa, é o momento em que a gente consegue abstrair o contexto concreto e mergulhar numa narrativa. E não é qualquer narrativa. Alguns disseram, olha, teve um momento que consegui, teve uma obra que me trouxeram que aí eu engajei. O texto sobre as parceiras nossa, é fabuloso, assim. Porque ali tem um momento mesmo de formação, né, sobre as parceiras da Lia Luft, que a pessoa diz, eu não me lembro mais do dia, mas eu me lembro de abstrair o mundo e entrar naquele... Então, essa experiência é uma experiência muitas vezes facultada pela leitura silenciosa, né? Que aí é muito autônomo. E aí a possibilidade de encontrar, de auto-reconhecimento pela literatura, outras possibilidades verossímeis, né, de ser no mundo, né? Então, por isso a leitura silenciosa é importante. E é uma conquista, né? Eu lembro sempre que na história, né, eu acho que não é o São Jerônimo, o Jerônimo, enfim, a gente chama a tradução, mas não, Santo Agostinho, é o Agostinho, né? Que putz, eu ando muito esquecido, eu peço desculpas, mas eu acho que é o Agostinho que chega uma pessoa na sala de leitura e fica surpreso de que ele está lendo em silêncio, ele não está vocalizando o texto, porque isso é uma conquista, né? Que consegue mostrar a autonomia da palavra escrita em relação à palavra oral. Então, essa conquista não é algo que é dado, é uma construção, né? Então, construir isso com a turma, isso é um processo, mas eu acho importante considerar as diversas formas de leitura, entre elas silenciosas. Eu acho fundamental, Fábio, isso que está trazendo, e trouxe o jornal, né? Que é o que agora a gente vai ter que lidar na literatura. Eu acho interessantíssimo, por exemplo, os outros formatos digitais, né, do Kindle, mas assim, mas não só, né? Tu tá falando do jornal, que tem uma diversidade de textos, né? E aí tem, inclusive, tem as tiras, tem as fotos, as legendas. Eu recomendo muito a leitura de um texto do Walter Benjamin. Eu sou meio, assim, para mim é o autor de referência para mim. No meu mural que está aqui atrás, você não vê a única foto, tem um monte de reproduções, tem as fotos, claro, de família, né? Mas assim, a única foto mesmo é do Walter Benjamin. Então, para mim, ele é uma referência daqueles de colocar no mural. E tem um texto dele que é o autor como produtor, que é genial, né?
e que ele mostra das diferentes... é parte da família também, é parte da minha família. Ele pois é, né? Os cachorros, eu tenho um Mushu, a Estela, e tem agora o PJ, que a gente brinca, é o peludinho, mas não tem nenhum Benjamin. Eu ainda vou ter um cachorrinho chamado Benjamin. Benjamin, vem cá! Né? Benjamin, para de latir. Não, estou brincando também. Eu vou deixar de ser tão bobo, né? Mas assim, Benji é legal, gostei. É mais simpático ainda, Valério. E aí, assim, essa experiência de... Ele vai falar pensar os gêneros, né, da literatura, e eu fiquei sem resposta. Eu vou dizer para vocês, assim, depois de ler os textos de vocês, eu anotei, eu estou fazendo um exercício de me procurar não responder só, mas me interrogar mais. Isso é um exercício, né? E se corre contra o vício do professor tradicional, todos nós, vocês muito menos que eu, né? Mas assim, todos nós sofremos, né? Com isso, né? Mas enfim, que é a mania de ter respostas, né? Ou aquela pessoa que diz pra gente, assim, tá conversando e ela diz, olha pra ti, entende? Eu tenho vontade de dizer assim, não entendo, eu sou meio burrinho, né? Mas assim, então, contra o exercício do entende ou da resposta, tem uma interrogação que tem a ver com os gêneros, tem a ver com o que o Benjamin coloca, que ele historiciza, porque ele mostra a importância do diálogo entre os diversos gêneros e mostra como o Brecht foi genial ao incorporar ao seu teatro, que tem a experiência de estranhamento, tem a ruptura de continuidade ao teatro épico, ele foi genial ao incorporar o diálogo com o cinema, com o jornal, com a fotografia. Ou seja, não pensou o teatro como o ator num palco, aquele teatro do palco italiano, né, isolado, aquele ponto de isolamento, falando, interpretando e esquecer os outros. Então, havia uma competição, um debate se o teatro, a relação teatro-cinema, se o cinema era arte, se o teatro era maior ou menor. E ele incorpora, ele traz isso para o teatro. Em outros termos, a gente tem que fazer como fez o Bandeira, ele fez um poema retirado de uma notícia de jornal. Porque o que é a questão-chave? A leitura é uma categoria muito mais ampla do que a literatura, num sentido. Porque a gente pode ler os mais diversos tipos de gênero. O Paulo Freire, inclusive, ele torna isso metafórico. A gente passa a ler o mundo também, né? Então, assim, a leitura é muito ampla. E aí, diversos gêneros discursivos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que a gente é professor de literatura no mundo moderno, e no mundo moderno, desde o século XIX, qualquer gênero discursivo pode ser fonte para fazer literatura. Alguém citou na outra aula até e-mail, alguém pode escrever um romance em formato de e-mail. Né? Por que não? Twitter, né? Os posts do Twitter, mensagens de WhatsApp, assim, usando os diálogos e incorporando. As experiências discursivas são fabulosas, assim, né? A gente tem as variações discursivas. Então, essa atenção, por exemplo, na formação do leitor aos gêneros que estão disponíveis é muito bom. O que eu fiquei me interrogando muito? Porque a palavra gênero, no sentido de um padrão, né, que tem características recorrentes que passa a definir uma forma discursiva. Então, a gente tem os três gêneros tradicionais, épica, lírica e drama, né, definidos pelo Hegel no último volume da Estética, a Poética. Então, a definição do épico é o narrativo, um narrador que conta a história que está fora de si. O lírico é aquele que vai falar do seu mundo interior, e dá uma forma a isso, as suas emoções, reflexões, pensamentos. E o dramático, que são, né, personagens que falam de si e interagem e não tem a presença do narrador. Isso é um debate dos gêneros que vem lá desde Platão, Aristóteles, e o Hegel sistematiza aquilo que a gente vê. Mas a gente vê que a gente utiliza muito a categoria do gênero para outras circunstâncias, por exemplo, os tipos de filme. Eu não gosto de filme de terror. Eu não gosto do filme de gênero de terror. Então, estou dando uma categoria. E tem vários que aqui disseram que se formaram leitores numa determinada obra, o exemplo da Parceira, Harry Potter, Tolkien, né, O Senhor dos Anéis, e também teve muita gente que se formou por um gênero fantasia. Né? Então, assim, é interessantíssimo esse debate para trazer para a sala de aula, porque isso permite
que a gente consiga estabelecer um diálogo com os gêneros que os alunos gostam. E muitas vezes a gente se forma como grupo a partir de um tipo de gênero, né? Seja canção, aquele grupo que escuta só rock and roll, o grupo que escuta só rap, ou o grupo que se identifica com rap mesmo que escute outros, o grupo que se identifica... tinha aqueles... Antigamente, né? Estou dizendo antigamente, nem eu já não era da época, já era... Mas os Antônio, darks que desse tipo de literatura... Diga. é o Fábio, tudo bem? Tudo bom? Diga, Fábio. Desculpa interromper, é que se levantar a mão ali, tu disse que demora, daí eu abro o microfone. Perfeito, fique à vontade, por favor. Tá, tu falou sobre os gêneros, porque, enfim, ali a minha formação leitora foi através do jornal, Uhum, e essa prática foi a única prática leitora, por exemplo, na minha uhum, casa durante muitos anos seguidos. E só lia o jornal, né, porque era sim, a nossa única fonte de leitura, né. E aí agora sim, tu falou sobre os gêneros, dos quais Hegel, né, sim, estabelece ali. sim. Te parece que o uso da palavra gênero para definir algo que não seja especificamente literário é uma posição distorcida para Não, definir literatura? não, 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 assim, Eu te eu pergunto acho se que... te parece, né, não estou dizendo que tu afirmou, tá. Não, 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 eu entendi, Fábio, entendi, perfeito, eu achei ótima a tua colocação, porque justamente esse é o problema de pesquisa mesmo que eu tenho interesse de ver na experiência de educação literária, é justamente isso. Porque, assim, eu vou partir de uma anedota, como é que é o nome dele? A Lógica do Pior, é um livro... Clément Rosset, né? A Lógica do Pior. E ele parte, que ele vai falar da filosofia trágica, da tradição, que não é o caso agora, não é isso que mas ele conta uma anedota, que é do meteorologista que inventou uma forma infalível de prever o tempo. Aí ele faz, e quando ele completou a teoria, ele aplica a teoria e ele diz: amanhã vai chover. Aí, escreve, né? Vai chover. No outro dia ele acorda e não tem chuva. O que ele faz? Fecha a janela, se isola e escreve: choveu. Então, um pouco o que eu queria dizer, e que tu traz, eu acho que é fundamental, eu partiria de um ponto de vista diferente, né? Atentar para o modo como a categoria do gênero é usada, né? Para a experiência estética. Porque ela é usada, e o que me suscitou essa reflexão, vários usaram a categoria do gênero, mas assim, o que disse, tem que parar, anotar isso. E eu anotei isso como uma coisa para eu pesquisar depois. Porque eu vou te dar a primeira resposta é essa, porque eu quero pesquisar isso depois para ver como a categoria do gênero faz parte da experiência estética das pessoas. E isso eu tenho que olhar na realidade, ver como é que é. Não é o que eu quero e nem o que a teoria define, mas a realidade está posta. E aí foi o texto que foi sobre o jogo, e é falando dos tipos de jogos, que tem os gêneros de jogos. Ou seja, e o jogo é uma experiência estética, né? Eu quero insistir nisso, a qualidade estética dos jogos, assim, e eu estou falando assim, não só jogo digital, né? Assim, diversidade, tem diversos, assim, só fazer um parênteses, teve um texto, faz uns 20 anos que eu li esse texto, então deve ter evoluído muitíssimo isso, mas era um texto de um cara do MIT que ele dizia que o jogo é condenado do mesmo modo como o cinema, isso no início dos anos 2000, é condenado do mesmo modo como era condenado o cinema no início dos anos 20, né? Que não era arte, etc. E ele vai mostrando a qualidade, a variedade estética que tem, da experiência estética dos jogos, enfim. Mas quando a gente olha para o jogo também tem gêneros. Quando a gente olha para o cinema também tem gêneros. E quando a gente fala da literatura, também as pessoas identificam os gêneros com os quais se identificam. Então, é interessante pensar a categoria do gênero, que veio também, que tem, né, na biologia, né, gênero, espécie, todas aquelas coisas assim, que é os 10 itens, né, claro, também não vem ao caso, mas enfim. Mas o que o gênero ele articula um grupo de obras singulares a partir de traços de identidade, que dá identidade a todo gênero, que são recorrentes e comuns a todos eles e permitem identificação.
quando eu penso o gênero como experiência, eu digo assim, quando eu, no sentido da familiarização e do acolhimento, eu penso assim, quando eu digo assim que eu não gosto de filme de terror, eu sei a experiência que aquilo, o efeito que aquilo suscita em mim, eu sei os traços recorrentes e me provoca um mal-estar. E a gente tem isso, a gente sabe isso. Então, seria interessante pensar por aí. Então, esse é o primeiro nível da questão que está trazendo, que é super relevante. O segundo nível é esse da teoria da literatura. O que a gente acaba identificando os três principais gêneros, depois se tenta ver as espécies, os outros tipos de formatos, que é estabelecer três categorias teóricas, tipológicas, são tipos, que implicam a nossa relação com o mundo através da obra literária, que é ficcional, né? O que fala da poesia, no sentido mais amplo, que é o narrar, né? Que é narrar uma história. Então, o narrador conta uma história, ou seja, se coloca distante do objeto, ele fala dos personagens agindo no mundo. Então, ele fala de lá. Então, tem um narrador. A lírica, que é a poesia lírica, que é a experiência de falar da subjetividade, né? É, sei lá, eu gosto muito do Chico, daí vem o Chico assim, ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, e ele vai tentando definir um pouco da experiência de separação, né? E são imagens fortes, bonitas, são inquietantes, mas ele está liricamente fazendo aquilo, e tem o drama, né, que é o diálogo mesmo, a base do diálogo com os personagens ficcionais. E esses elementos a gente pode encontrar puros ou misturados nas obras. Então, por exemplo, uma canção em formato poético pode ser dialogada, né? Olá, como vai? Eu vou indo. E você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, né? Que é sinal fechado, é do Chico, mas a melhor interpretação do Paulinho da Viola, enfim. Olá, como vai? Eu vou indo. E você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo. Eu preciso beber alguma coisa rapidamente, que é um dos versos bacanas assim, de ver, assim, lá. Mas, sei lá, então, assim, pensar teoricamente os gêneros a partir disso, ele implica ver que eles não existem puros. Aí tem, assim, o autor, eu acho, mais interessante para pensar gênero e para a relação com a escola, e que é muito usado, é o Mikhail Bakhtin, né? Que ele vai ver os gêneros em primeiro e segundo grau nas características. Os gêneros em primeiro grau são os gêneros ligados a uma prática social. Então, por exemplo, fazer uma lista de compras é um gênero discursivo. Eu só vou botando os tópicos. Eu, por exemplo, quando faço lista de compras para o super, eu faço compras toda semana, né? Essa é uma das tarefas minhas. Eu vou sempre no mesmo super. Pode parecer obsessivo, mas talvez seja obsessivo. Porque agora eu estava pensando, eu faço a lista e eu já sei o local das prateleiras. Então eu faço a lista fica na geladeira, vai botando as coisas lá que precisa. E depois eu escrevo a lista na ordem em que está disposto no super. Então eu já sei minha sequência de andando naqueles corredores para fazer as compras. Aquilo é um gênero que implica uma prática social. Quando eu escrevo aquilo, eu já escrevo pensando como é que vai ser o meu andamento lá. Um e-mail, um gênero pode ser um e-mail discursivo, aí vai ter assim, né? E o jornal ele tem uma diversidade de gêneros discursivos nele mesmo. A gente tem a reportagem, que é um gênero longo, demora para elaborar, a gente tem a notícia mais simples, a gente tem o necrológio, a gente tem o anedotário, a gente tem a crônica, a variedade da crônica, por aí vai. Então, essa é uma categoria que ela é muito produtiva, né, de ser pensada, né? Mas assim, eu queria pensar isso dentro, e é isso que é meu problema, que eu anotei como problema de pesquisa, é pensar isso como é que isso pode ter um efeito na educação literária, né? O, a Lara escreveu, um amigo que era estudante de EJA estava me comentando sobre a experiência dele de alguns colegas na literatura, e ele comentou que eles tinham ele é macunaíma e não curtiam muito, e por causa disso diziam que não gostavam de literatura. Eles iniciavam lendo trecho do jornal com mais eu acho que essa questão do que é ser leitor, que é a última, eu no fim alonguei aqui, eu vou só fechar com isso então, que é o que é ser leitor. E aí tem o ser leitor também implica, conceito mais amplo, quer dizer, qualquer um que lê uma placa de rua, um texto, sabe fazer uso
da leitura da palavra escrita no cotidiano é um leitor, né? Mesmo não ler um livro, não importa. O conceito mais amplo de leitura é importante, para a gente não ter aquela arrogância de achar que o leitor é aquele que lê um livro. Só que as várias camadas da definição de leitor e do reconhecimento de atos de ler depende da interação de grupo, do objeto que lê. Não sei se vocês já tiveram isso de ter vergonha de dizer para alguém, dependendo da interação, que leu tal obra, né? Assim, na letras, eu me lembro de fazer letras, às vezes eu ficava envergonhado, assim, porque tinham colegas muito pedantes, né? E aí, assim, parecia que ser leitor tinha que ler só Joyce, andar com Joyce embaixo do braço, né? E eu não tenho nada, eu gosto, eu gostei dos dublinenses e gosto, mas assim, a leitor não é isso, né? Então, se eu chegar na sala de aula com preconceito de que leitor não tem que ler Macunaíma, aí é a dureza, né? O cara pode ler mangá, pode ler quadrinhos. Apareceu aqui muito quadrinhos e alguém falou graphic novel, né? Novela gráfica. Aparentemente tem uma tese que eu orientei, do Vinícius Rodrigues, que foi premiada. Eu nunca botei na página do PPG que ela foi premiada, ele pediu, eu esqueci até hoje. Ai, que vergonha. Agora, o momento da vergonha alheia. Eu falei, eu esqueci. Agora que eu fui falar dele, que eu lembrei. Que ele trabalhou com quadrinhos. E recomendo, vão lá ler, assim, porque, nossa, é muito, muito rico. Então, assim, eu chego na sala de aula, o cara lê mangá, ele é leitor, ele lê quadrinhos, é leitor, ele lê livros espíritas, é leitor, ele lê livro de fantasia, é leitor, ele lê... Alguém citou o João Verde, né? O John Green, eu achei divertidíssimo, o João Verde. Eu li a João Verde, depois para ler. Eu li John Green, até me lembro, acho que foi a Lucinha, não me lembro quem foi que me indicou, eu vou dizer, eu posso estar dizendo errado. De uma experiência numa universidade americana, uma excelente aula de literatura a partir do Alasca, o Alasca de John Green, né? John Green. E aí, eu, claro, fui ler, e eu estava... enfim, eu leio a mais diversidade de coisas e leio em inglês, né? Eu fui ler em inglês. Nossa, é maravilhoso de ler, envolvente. Quando eu vi, eu estava esquecido do mundo. E aí eu vou agora ficar envergonhado porque eu li John Green. Então, daí, assim, aí o que eu faço às vezes com a vergonha, dependendo da pessoa? Se a pessoa vem encher o saco e diz, eu li uma entrevista do John Green na New York, o cara é muito bom, ele falando como é que ele produz. Só que é bobagem, não precisa ter que buscar um amparo para definir o que leio. Agora, porque eu li a John Green, então eu não sou leitor naquele momento, como é que eu defino o leitor e o que lugar tem isso? E o segundo ponto, o que é ler literatura mesmo? O que traz para a gente? Questionamento da religião, tem um que é a pessoa que questiona os princípios religiosos da família, né? Eu virei ateu, eu não sou, eu sou um agnóstico, eu já disse que eu virei ateu aqui, não era bom, não é de bom tom numa aula gravada, mas eu roubava os livros dos meus irmãos mais velhos e aí eu li Sartre. Não entendi quase nada, que era muito adolescente, né? Mas ali o que me fez... Parei de ir à missa aos 13 anos. Assim, e aí fez a emancipação, assim, porque eu achava um porre, aquela coisa do senta e levanta, alguém dizer como eu tenho que ler um texto. Para. Mesma coisa que me irritei, nunca parei de militar politicamente, porque um cara, eu era também mais jovenzinho, veio me dizer como é que eu tinha que interpretar o Blade Runner. Eu quase que mandei ele naquele lugar, né? Eu mandei, mas assim, aqui eu não posso dizer. Porque assim, eu nunca mais voltei para o grupo. Vai, agora tem um jeito de ler. Então, essas definições de como não deve ler, e menos aberta à experiência e interrogação, é isso que, vendo os textos de vocês, por isso eu fiquei tão encantado. Porque eu acho que são experiências bem-sucedidas de quem se interrogou, de quem tentou achar um lugar no mundo, viu verossimilmente uma outra possibilidade de identidade, encontrou reconhecimento, que poderia ser levado para a sala de aula. Se eu, como professor de literatura, não me abrir a isso, eu sou um pedante. E vou lá falar das obras, mas não quero abrir espaço para os outros. Enfim, então eu queria fazer, no fim não foi uma síntese, né? Foi um prolixo falar das leituras de vocês.
Mas eu queria trazer isso porque fiquei me interrogando muito, né? O Marcelo, na semana passada, falou que fazer esses textos nunca ninguém tinha retorno, porque Marcelo, aquilo ficou uma pulga na minha orelha, me coçando a orelha durante a semana inteira, né? E eu sempre, como assim? Aí, claro, eu tive que ler todos para poder dar retorno direitinho, né? Porque assim, porra, depois a gente fala que não dialoga, o cara escreve e a gente não lê, é dureza. Tá, mas, gente, eu vou passar a palavra para vocês. Quem quiser ler, ou quem quiser só contar a sua experiência, né, e a gente interagir, fica aberto, né? Bom, tem a Valéria comentou aqui. Eu sou uma que acho que tem um pouco mais de, de, uh, eu acho, sabe, que eu começaria, eu sempre defendi, eu concordo, grau, gênero e número contigo. Por exemplo, eu começaria Machado de Assis pelos contos e pelos primeiros romances. Eu acho que foi o Rafael, não sei se o Rafael está aqui, eu não estou vendo aqui na lista, então se tiver aí e eu não tiver referindo direito, depois você me corrige, Rafael, que falou que ele leu Helena na escola e gostou muito do Helena, e aí ele acha que o professor não gostou dos comentários que ele fez. E o Helena ele foi muito revalorizado atualmente, mas é uma entrada para o Machado de Assis que eu acho excelente. Eu acho um livro excelente. Assim. Não sei se o Rafael leu um texto do Sidney Chalhoub. Tem um texto da Regina Zilberman, né? Está no livro Estética da Recepção, sobre Helena. E tem um texto do Sidney Chalhoub que está no Machado de Assis Historiador, sobre Helena, e ele mostra a força que Helena tinha. É muito bom o livro. E eu gosto muito do Helena também. Eu gosto muito. Oi, Sim, eu eu não... tô Oi, aqui, Rafael, tá aqui, tá aqui. professor. Não, até aproveitando que tu comentou, teria uma questão, porque, claro, eu lembro na época que eu lia os livros e ia mal nas provas, né? Porque eu Sim. viajava, né? E meus colegas, eles liam os resumos, na minha época tinha os resuminhos, né, dos livros, Sim. assim. Hoje se acha na internet, tinha que comprar os resumos, né? Tu ia nas livrarias, nas lojas e tinha os resuminhos, assim. Eu lembro disso. E eles iam bem nas provas porque ali estava tudo estava direcionada, né, as questões. Sim. Mas a minha questão é assim, eu amei ter lido esses livros, apesar de ter sido uma experiência até ruim, né, durante a aula, porque eu ia mal nas provas, então isso era ruim, né? Mas isso me formou quanto leitor, né? E às vezes hoje a gente fica muito pensando em de entender o aluno, quem é esse aluno, e não dá um certo acesso a essas obras, né, assim, mais complexas, que são, enfim, é difícil, né, fazer um estudante hoje com toda, enfim, a gente mudou muito, né, o mundo, né, a tecnologia e tal. Então, como dar esse acesso para eles, ou não é hora de dar? Então, essa questão é muito, enquanto minha formação como professor fica muito presente esse questionamento, Sim. né? Tu tem toda a razão, E até teve essa Rafael. polêmica agora ali com o Felipe Neto, né, com o Machado de Eu Assis. vi, eu vi. Então, Eu enfim, vi. acho que é uma questão importante para a gente também, né? Eu acho importantíssima essa questão, Rafael. E tu tocou num ponto crucial, né? Eu amei ler os livros e foram importantes na minha formação, mesmo que fosse mal nas provas. Até hoje eu me lembro, quando eu fiz o vestibular, eu me lembro, eu lia um monte também. Eu me lembro de errar uma questão e era uma questão dos livros, um livro que eu tinha lido 3 vezes, porque a questão ficava, a minha sensação de qualquer resposta podia ser certa, né? E porque assim depende, esse tu falou assim do que é esperado. Esse aqui eu acho que é um dos nós, assim, muitas vezes se define como o outro tem que ler o livro, né? O que eu espero da leitura do outro. Esse é o primeiro ponto. E às vezes eu não abro espaço para o outro colocar a sua própria experiência de leitura e interrogação. Esse é um ponto. O outro, quanto à questão do levar os livros e o acesso aos livros, por isso eu gostei muito do texto do Paulo Freire, o segundo da Biblioteca Popular, quando ele abre o acervo as palavras dos próprios não só a palavra, ele fala inclusive de gravações, na época ainda a fita cassete, né? Mas de ter um acervo que registra as narrativas, textos, a voz e a palavra escrita daquelas pessoas que estão se alfabetizando ou pós-alfabetizados, né? E eu fiquei pensando a coisa do acervo, num sentido mais amplo,
que é a formação do acervo, o debate da formação do acervo. E aí, nesse caso, eu entraria Machado de Assis, porque começou, me lembrei do teu texto, né, que tu citas o Helena, por causa desse comentário do Machado de Assis, e agora esse do Felipe Neto, que é um comentário clichê o que ele fez, né? Eu acho complicado sempre alguém dizer o que o outro deve ou não deve ler, né? Eu, assim, principalmente numa fase de formação, né? Eu acho que tem que ler e tem que se debater o que foi lido, né? É complexo isso, mas enfim. Mas no caso do Machado, por exemplo, começar pelo Helena, eu acho que seria um início ótimo, porque é uma narrativa envolvente. Vou dar um exemplo, teve um André, não me lembro, ele fez a dissertação e depois a tese na Fabico, e eu fui na banca da dissertação e depois eu me lembro que a Regina foi da tese dele. E ele trabalhou com as leituras obrigatórias da URGS num seguinte objetivo: ele queria saber como as pessoas estavam lendo os livros. Então ele fez uma pesquisa de campo, muito metódica, muito bem, assim, primeiro uma pesquisa quantitativa e depois com foco qualitativo, entrevistando alguns. E ele pegou alunos de 7 cursos, os 7 aqueles da área da CAPES, assim, né? Então pegou letras, especificamente, publicidade, propaganda, medicina, não vou lembrar direito. Então, por exemplo, os alunos que mais leram as leituras obrigatórias são os alunos que foram aprovados em medicina, mas os alunos que eram menos leitores eram os de medicina, no sentido de leitura. Os que menos leram os livros, mas eram mais leitores, eram os de publicidade, que aí leram resumos, acharam outras estratégias. E ele perguntava se eles tinham lido com tablet, celular, Kindle, qual dispositivo, ou tinham lido impresso, ou não tinham lido, tinham tido acesso às obras por resumo, assim, as variedades de contato. O que era muito legal de ver na pesquisa, que não tinha nada, não era o objetivo dele, mas apareceu que o livro mais lido e que as pessoas mais gostavam era Lucília, do José de Alencar. A gurizada lendo em Kindle, iPad, e gostaram de Lucília. E é um livro encantador de ler. Só que aí fica aquela coisa assim, não tem que ler mais Alencar, não lê porque ele é velho, ruim, ou... Pô, vai ler, assim, tem uma coisa de envolvimento que ele dá, que é muito legal. E então, por isso que eu acho que tem uma concepção que às vezes é um tanto pedante às vezes, de que a literatura ela tem que provocar o estranhamento estético. Também é isso, mas ela também pode provocar o envolvimento com a narrativa, com um poema, com a canção idêntica. As experiências são diversas. E eu, no caso específico, por exemplo, para entrar no Machado de Assis, acesso, que para mim é um autor, eu acho, fundamental, talvez se você começar pelo conto, as primeiras obras, né? De Guimarães Rosa, por que não? Mas começar então, de repente começa com os contos, não vai começar direto no Grande Sertão. A Clarice Lispector tem os contos, tem as crônicas. Tem o primeiro texto que eu li aqui, eu me lembro que me lembrou muito do Felicidade Clandestina, que é uma crônica, Tortura e Glória, de verdade. Desculpa, tinha a Vitória, eu acho que queria também falar, né? Tinha levantado a mão. Pode fazer um comentário, por favor. Oi, dá para me ouvir? Claro, claro. Não era a Vitória, acho que era a Valéria mesmo. A Valéria... desculpa. É que vocês são com V. Eu mesma achei que estava com a mão levantada quando eu vi um verde. Eu falei, ué, mas eu não levantei a mão. Não fui só eu. Bom, não, sobre esse negócio que eu comentei, sobre ter uma certa maturidade para ler Machado de Assis, eu queria contar como é que foi minha experiência. Que eu tinha 14 anos em colégio público, e aí a minha professora, assim, eu não sei se eu faria o projeto que ela fez, assim, sinceramente, porque eu acho que não... Eu lembraria se fosse um projeto tão mirabolante assim, sabe? Para uma experiência de leitura. Mas ela falou assim, pessoal, leiam o Alienista. Vocês vão ter que ler o Alienista do Machado de Assis. Tá, leram? Ok. Agora, do que se trata o livro? Se trata disso e disso daquilo, né? Só que eu já comecei meio que... A minha mãe, ela é professora também, ela é formada... Ai, desculpa o barulho, tá passando um avião aqui, passa os aviões da base aérea.
A minha mãe, ela é formada em letras também, português e inglês, e ela dá aula, inclusive, para fundamental. E aí, quando eu peguei esse livro, eu falei, ai, mãe, peguei um livro do Machado de Assis para ler, a professora mandou ler esse livro. Aí eu comecei a ler, eu não tô gostando tanto, eu tô achando meio, sei lá, meio xaropinho. Aí a minha mãe até dava aquele empurro, mas o Alienista é legal, Valéria, lê mais um pouquinho, pega umas 10 páginas por dia. A mãe dava aquele impulso, sabe? Só que eu, não sei. Aí eu terminei de ler o livro e eu, ok, é uma história, o cara é isso e aquilo e tal. E aí cheguei na sala de aula, a professora simplesmente perguntou do que era o livro, e o projeto dela era o seguinte: escolha uma música sobre loucura para cantar aqui na frente, para todo mundo. E foi isso o projeto. Tipo, e depois pronto, acabou. Ficou por isso. Aí eu não achei o projeto tão, sabe, meio... Prof, não dá para te ouvir, tá? Acho que tá mudo o teu microfone. Eu concordo contigo. Esse não é propriamente um projeto. Eu acho o exemplo, eu não quero, assim, um dos cuidados assim que eu acho mais necessários é sempre ter aquele cuidado com, assim, a experiência. Assim, por exemplo, fazer observação não significa, por exemplo, assim, eu não quero comentar negativamente ninguém. Então, sempre esse é um cuidado que eu sempre tenho que ter. Mas, assim, na definição propriamente do projeto, como a gente está propondo aqui, esse teu exemplo é ótimo, Valéria. Não vou te chamar de Vitória de novo, perdão. Para Vitória e para Valéria, não quero confundir. E que não é propriamente um projeto, se pensar assim, projeto naquele sentido assim de definir a questão, tema, definir qual vai ser a obra ou o gênero que vai ser lido, quais são os outros gêneros discursivos, né? Que nem antes a possibilidade de trabalhar com jornal, que o Fábio, foi o Fábio que trouxe, né? E o Fábio trouxe também. Então, tem assim um projeto, e principalmente aquilo que os alunos vão produzir em relação ao texto. Mas a experiência da leitura, ela é uma experiência central, né? Então, por exemplo, se eu estou dando para ler o Alienista, e eu tenho que ver se esse texto realmente é adequado ao grupo em que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, eu vou dar o Alienista, como é que eu vou ler o Alienista com a turma? Como é que vai ser a experiência de leitura? E aí tem vários modelos, quer dizer, pode ser ler passo a passo, ler uma parte, ler em trechos de voz alta em sala de aula, comenta o trecho, aí vai fazendo. Porque até chegar ao problema da loucura é um caminho, né? Assim, porque a pergunta é aquela se o Simão Acabarte ele era o único louco ou não de Itaguaí, nem o narrador responde, né? E, sei lá, eu estava tentando lembrar o conto, eu realmente ando às vezes esquecendo um pouco. E aí tem um conto do Edgar Allan Poe, que trabalha também com essa questão da loucura, que é muito legal. Assim, a quantidade de texto que tem sobre loucura é genial. Agora, a ideia do Simão Bacamarte é uma novela super rica, né? Super cheia de coisas, né? Que tem vários caminhos de trabalho possíveis ali. Então, assim, porque ninguém é obrigado a gostar da obra, né? E até essa experiência, por exemplo, da chatice, aborrecimento e chatice, né? E que eu vou lembrar, não estou com o livro aqui à mão, então talvez eu diga a citação errada, né? Mas essa é uma definição que é do Terry Eagleton, tá na Ideologia da Estética, e quem cita isso é a Susan Buck-Morss, um texto sobre Benjamin, sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Estou dando toda essa volta para dar a fonte. Por que é importante dar a fonte? Porque eles estão discutindo a obra de arte, e a gente pode pensar a literatura na situação contemporânea, nossa, né? E aí, assim, um dos pontos cruciais disso é que a experiência estética é uma experiência da sensibilidade, uma experiência do corpo. Então, a experiência estética, ela pode ser a mais variada possível, né? Então, assim, eu posso olhar para um filme, eu sei que aquilo é uma ficção, sei que aquilo não existe, e eu vejo uma cena de violência física, eu tenho, até hoje, não sei se eu sou fraco, o que eu sou, mas eu não consigo, a minha tendência é virar o rosto. Eu não consigo ter o gosto de ver alguém cortando a garganta de outra pessoa com uma faca, né? Assim, e aquilo espirrar sangue, tudo.
assim, do jeito que eu falo, parece até que eu gosto, parece me sentir o próprio Fortunato da Causa Secreta, né? Torturando um ratinho, cortando pata a pata, enfim. Mas eu queria dizer que é uma experiência sensível, assim como a experiência do olfato é uma experiência sensível, a experiência do paladar, as famosas madeleines do Proust, né? Do Em Busca do Tempo Perdido, que ele come aquele sabor, faz com que ele viaje no passado. São experiências do corpo. Por isso que, às vezes, a experiência da chatice é uma experiência importante para a sala de aula. Mas aí o professor vai ter que saber dialogar com isso. Não ficar aquele os alunos dizem, eu não gosto, eu não gosto. Daí o aluno diz, eu não gosto. E a professora diz, mas não gosta, perda para ti, porque esse é um autor fundamental, se tu não lê, tu vai... O que isso vai contribuir para o outro se formar como leitor, né? Agora, se eu trabalhar com a experiência do gosto, como uma experiência que se discute, eu acho que tem que discutir futebol, religião e política e gosto. Assim, quem diz para não discutir é tolo, né? Eu acho pura tolice, né? Tem que discutir o gosto, né? Porque o gosto é onde está mais encarnado os preconceitos, a ideologia e tudo mais. Né? Tá, mas eu já estou indo adiante e tem a Amanda com a mão levantada. As falas das colegas sobre a leitura do Machado me fizeram pensar um pouco sobre como essa questão da maturidade ela é relativa, né? Porque eu concordo que os livros do Machado são livros que exigem uma maturidade, só que eu não acho que necessariamente tu possa apontar uma idade a partir da qual o indivíduo vai ter essa maturidade. Porque, por exemplo, eu percebo que aqui no Rio Grande do Sul, essa cultura do professor cobrar a leitura do aluno em casa é muito mais frequente do que onde eu estudei, de onde eu cresci, porque na minha experiência escolar, os professores simplesmente não falavam, leiam isso aqui em casa e a gente conversa. Isso foi acontecendo no final do meu ensino médio, porque eu estava no Instituto Federal e mandavam a gente ler artigos, mas assim, obras de literatura, os meus professores sempre trabalharam muito mais com textos curtos que eram lidos na sala de aula. Então, as aulas que a gente teve sobre Machado de Assis, sobre os grandes romances da literatura brasileira, elas eram aulas de apresentação da obra, elas não eram uma aula que cobrava a leitura. Os meus professores, eles apresentavam a obra, eles queriam muito que os alunos se interessassem e lessem, mas geralmente, eu acho que isso talvez seja até uma questão cultural. Se os professores cobram a obra, cobram a leitura, acaba que os alunos pegam bode assim e não leem de jeito nenhum. Mas eu me lembro que, claro, eram poucos os meus colegas que pegavam para ler essas obras depois por opção própria, mas alguns pegavam. E eu li Machado de Assis com 14 anos, porque, enfim, a minha professora do primeiro ano mencionou e tal, e eu gostei muito da leitura. Eu gostei muito da leitura na época. Eu tenho colegas que depois na faculdade leram na faculdade e não gostaram. Então, eu acho que essa questão ela é muito relativa, assim. Eu acho que tem toda a razão, Amanda. Eu acho que tem essa questão da idade e do formato, né, do modo de apresentação. A gente tem... o que traz assim, eu acho, e o Paulo Freire é muito bom nisso, assim, da coisa de escutar o outro. Eu acho que dialoga com o que o Rafael colocou antes, que a Vitória colocou, a Valéria, agora disse que não ia trocar e troquei de novo. A Valéria agora está trazendo, que é ter esse espaço do aluno de formação, etc. Paulo Freire vai colocar, mas não significa negar o respeito ao outro, significa o professor se colocar, ter a sua palavra, dizer, etc. E aí tem algo que é central, qual é o projeto, qual é a proposta que a gente tem. Assim, como professor, a gente se colocar. Então, assim, eu acho que esse é um dos pontos. Então, nessa avaliação, eu acho que assim, tem isso. E o segundo que está trazendo, que não é a questão só da idade, e a gente vê aqui no grupo, existe uma diversidade bastante grande de perfis de leitor, né? E aí tu tocou num ponto que eu fiquei, que é um ponto assim, que eu não tinha notado e agora eu fiquei, que é assim, um cuidado, né? Porque a gente tem uma turma, mas uma turma não significa que todos sejam iguais naquela turma, né? Apesar de, digamos, uma faixa etária uniforme, ter traços em comum, mas pode ter uma variedade bastante grande, né? Então isso está trazendo importante, porque pode ser que o efeito daqueles encontros, daquelas aulas, suscitem a leitura para uma parte dos alunos e não para outros, nesse perfil e nessa escolha das aulas como apresentação dos autores, né? Então, isso aí eu acho que por isso é uma coisa importante, né? Tá trazendo. Né? E eu acho que isso me faz pensar numa fala da Carol, da professora Carol, do Colégio de Aplicação, que deu uma oficina para a gente na semana acadêmica do ano passado,
E ela chamou atenção para o fato de que a gente, às vezes, como professor, tem muito essa presunção de que a gente vai fazer o aluno gostar de ler, né? E aí eu acho que essa questão de cobrar a leitura, às vezes, vem dessa ideia de que se o aluno lê a obra, mesmo que obrigado, ele vai descobrir a maravilha que a gente sente quando lê, e aí ele vai virar um leitor porque ele foi obrigado a ler, como se isso fosse necessariamente equivalente para todos os leitores. E às vezes não funciona assim. Às vezes o leitor ele ouve falar sobre uma obra no ensino médio que ele não vai ler naquele momento. Mas mais para frente na vida dele, ele vai lembrar daquela aula, ou de alguns aspectos daquela aula, ele vai conseguir interagir com aquele livro de forma diferente. Então, eu acho que a gente também, é importante a gente saber que as experiências com a leitura, elas são diversas e não necessariamente menos válidas por isso. Exatamente, e não menos válidas. As experiências com as leituras... E isso, por isso, sim, eu acho que depois eu vou criar o fórum, quem quiser compartilhar, compartilhe, porque vocês vão ver que a experiência de leitura, ela é muito diversa. E isso é um dos pontos chaves para pensar, eu acho, um projeto. Né? Essa diversidade de experiência. É que a questão do gosto, e isso tocou, eu acho, central, quer dizer, a gente não vai fazer ninguém gostar de alguma coisa. O que eu acho, assim, a coisa de discutir o gosto, abrir esse espaço reflexivo, como parte da leitura do mundo, usar a expressão do Paulo Freire, discutir preconceitos também, discutir conceitos que estão muito arraigados. E o gosto, eu acho que é o lugar em que a gente... É um dos lugares em que a gente está mais cristalizado naquilo que a gente é, né? Eu não vou falar da comida, né? Eu não falar, por exemplo, do que é a comida que a pessoa gosta ou não gosta, assim, não é essa questão só do sabor, mas isso é uma experiência sensível também, né? Que diz muito da cultura, da origem. Por exemplo, o doce. Quem é que gosta com doce mais açúcar, menos açúcar? E aí tem lugares mesmo, tem grupos sociais que fazem doce com menos açúcar, dos quais eu gosto mais, do que aqueles doces cheios de açúcar que a gente não sabe nem o sabor do doce. A experiência gustativa. O que eu estou trazendo do gosto, né? É uma das coisas muito legais, assim, que eu, assim, daqueles aprendizados de convivência, a descoberta de novos sabores, assim, de sabor mesmo, assim, né? De um tempero, por exemplo, aquele assim, comeu um manjericão, não sei se você gosta de manjericão na pizza, aquela margarita, só aquele aroma do manjericão, aquele sabor do manjericão, que faz uma diferença, né? Tem gente que gosta de um sorvete com tem um pouco mais de acidez, por exemplo, acidez do maracujá, ou outro gosta da noz, da castanha. Eu estou chutando o feijão com mais tempero ou menos tempero, pimenta não tem pimenta, por aí vai. Estou falando dessa diversidade de experiências gustativas que é muito individual e, ao mesmo tempo, ela é muito de grupo e social, né? O que isso tem a ver com discutir o gosto, no sentido mais agora da literatura? Eu acho que a gente não faz nem gostar, mas a gente pode debater o que a gente gosta. Por isso aquele debate do gênero antes, né? Eu gosto, às vezes, de um tipo de livro, mas eu posso dizer que eu gosto de um determinado gênero. E talvez assim esse conversar e entender um pouco mais é um pouco, eu acho que é abrir uma possibilidade de ampliação, né, para outros repertórios do seu acervo do grupo, acervo do indivíduo, né? Mas ninguém vai fazer o outro gostar. Isso tocou, acho que é um dos pontos assim é muito bom e é muito autoritário. Seria muito autoritário da minha parte eu dizer assim, vocês ao final deste semestre, eu dizer para os alunos de Brasileira B, ao final do semestre vocês vão gostar. Só se eu hipnotizasse as pessoas, todos vão gostar de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Prestem atenção no movimento da minha mão. Só se fosse assim, porque não é isso, né? Eu acho que tem esse debate com cuidado de respeitar, mas também trazer para debate. Por isso que eu digo assim, a gente perdeu um pouco o medo das interrogações, de ser posto em questão, porque isso que tu colocou, eu acho que ali, né, do autor fundamental, né, precisa ler, né, eu acho que foi a Valéria que colocou, a Vitória, né, Valéria, que colocou, né, a Valéria, né, a Vitória colocou, o ponto é que às vezes a gente, como professor, pode se sentir agredido, pô, eu sou apaixonado pelo Machado de Assis. Eu não sei se eu casaria com ele, fico em dúvida, né? Se eu encontrasse Machado, se eu romperia todos os meus gostos e casaria com Machado, não sei, né? Mas eu sou apaixonado por ele. Agora, então, se parece que alguém dizer que não gosta de Machado é uma agressão pessoal para mim.
Assim, tá me agredindo. Mas não é. E aí a gente tem a humildade de achar que o outro... Esse espaço, né, para o diálogo que eu sempre acho importante, né? Professor, posso fazer um comentário? Por favor. Sobre isso que vocês estão comentando, eu concordo muito, sobretudo com a Amanda, né? Que a gente não... Claro, os professores idealizam muito a leitura e que o aluno já vai adorar a obra e tal. Mas eu queria fazer um contraponto, mas não refutando a ideia, eu acho que é isso mesmo. Mas um outro lado também, que eu já estava pensando muito antes, eu estava pensando, mas será que eu falo isso ou não? E aí eu pensei assim, eu estava conversando com alguns colegas que são professores também, sobretudo da filosofia, e eu entrei a gente estava num pensamento assim, ó, no seguinte, ah, eles são alunos lá da PIBID, então, observando os professores, o professor dizia assim, tinha um momento que tu tinha que dar aula de Kant, tá? Tu precisava falar sobre Kant na aula. E o professor não queria falar sobre Kant na aula, porque ele dizia que era muito complexo e os alunos jamais iriam aprender aquilo ali, era muito difícil. Então a gente entrou numa ideia do seguinte, olha, tem aquele lado que o professor acha que o aluno vai amar a literatura que eles passam e que tu precisa aprender e que tu vai amar, e tem aqueles que acham que ninguém vai entender nada, então ele não passa, ele não ensina, ele não vai entrar por exemplo, ele não vai falar de Machado de Assis, porque é muito complexo. Não, imagina só, essa turma aí não vai entender nada. Eu tive uma experiência assim, Marcelo, na graduação, na Letras, né? Um professor. Claro que eu não vou dizer o nome nem sobre tortura, né? Vocês podem me torturar, mas eu não sou, como é que é? Eu não delato, né? Não sou dedo duro, obrigado. Não sou dedo duro. E que o professor dizia, eu não vou comentar tal aspecto da obra, e era Machado, era Quincas Borba. Por que vocês não vão entender? Se é uma das coisas que mais me deixa puto é isso, né? Dizer alguém chegar e dizer pro outro, tu não vai entender o que... esse é golpe baixo. Mas foi ótimo, porque aquilo foi um desafio para mim de ler e de escrever sobre aquilo, assim, enfim, né? Mas esse é um dos pontos chaves, eu acho que... Por isso eu acho Paulo Freire interessante. Não subestimar o outro, né? No diálogo que tem. Se o outro não entendeu, paciência, né? Porque e aí eu me lembro sempre da Margaret Flatter, né, ela contando numa palestra, nem sei se ela lembra disso, mas assim, que uma aluna do estágio voltou indignada depois de preparar uma aula, que a aula era maravilhosa. A gente, como professor, nem sempre prepara a aula maravilhosa. Né? A aula que eu preparo sempre é maravilhosa. Mas a aula ficou ruim, porque os alunos não entendiam nada. E ela falou, e a Margaret disse, eles não sabem inglês? Não, não sabem. Não sabem nada? Não, não sabem. Tá, eles não sabem, eles estão na aula para quem mesmo? Para aprender. Não é esse o movimento mesmo, de não saber, para saber, isso não é o processo da educação, aprender algo que não sabe, né? Então, quando o professor subestima, eu fico sempre me interrogando o que ele pensa da sua condição como professor, né? Assim, quando subestima o outro. E às vezes, e aí isso é um caminho, mas o outro também que dá para pensar é aquele caminho, e quem debate isso não é tanto Paulo Freire, tá no Jacques Rancière, né, Mestre Ignorante, porque sempre se define uma coisa meio cartesiana, né, que é do menor ao maior, do mais simples ao mais complexo, e a gente estabelece uma sequência linear de aprendizado, né? Então parece que a pessoa tem que percorrer todos os caminhos da estrada, todos os pontos marcados, estabelecidos, até chegar a outro lugar. Isso tem uma imagem de educação como estrada, né? E aí essa estrada, ela implica, e não pode nem voar, não pode ser nem de avião, a pessoa tem que ir a pé, não pode nem pegar nenhuma bicicleta, nenhum carro, nenhuma moto, não pode acelerar. Mas assim, ela tem que percorrer aquilo passo a passo para chegar de um ponto ao outro. E é do mais simples ao mais complexo. Então isso é uma série de interrogações, assim, eu acho, a fazer. E a outra questão da obrigatoriedade é só ter um cuidado antes, assim, eu só vou falar isso, já passo a palavra a... Tem o Marcelo, perdão, tem o Guilherme e tem o Eduardo. E o que é a coisa das leituras obrigatórias. Tem vários depoimentos de pessoas que se tornaram mais leitores de literatura depois de pegar um livro das leituras obrigatórias. Então, assim, eu traria muito para a experiência da leitura, esse espaço da experiência da leitura, né? E que é importante. Guilherme, está com a mão levantada. Prof, você falando sobre isso do aluno, de subestimar o que ele deve ou não ler, me fez parar para refletir sobre o seguinte. Eu estou relendo o Grande Sertão Veredas
E esse foi um livro que me tocou muito em 2019, quando eu tive que ler ele para a cadeira de literatura brasileira D. Mas está acontecendo uma coisa muito estranha, eu não sei o que fazer, é que os meus alunos querem ler esse livro. Porque o Gustavo Bernardo fala no livro Redação Inquieta que o papel do professor também é mostrar aos alunos o que eles estão lendo, fazer essa discussão. Mas eu percebo, a minha atitude como professor é que eu não sei se eles vão entender o Guimarães Rosa, porque de fato ele é complexo, mas ainda para mim é estranho, porque eu vejo nos olhos dele brilhando que eles querem Quantos saber anos quem eles é têm, Guilherme? Quantos anos eles têm? Eles têm entre 12 e 13 anos, é a turma do nono Eles são ano, muito novos. fundamental. Quem sabe leva É por isso que eu estou resistente. Quem sabe leva uma amostrinha, entre aspas, sei lá, me lembro assim, aquele do que é mais tipo famigerado. Adaptação, tem adaptação em quadrinhos, né? Bem lembrado, Cristine. Eu estou hoje todo atrapalhado, vai chamar a Cristine de Cristiane. Mas eu acho que pode levar a isso, a adaptação. Tem até a série, não sei, aquela que era o falecido, Deus o tenha, na sua santa glória, o Tarcísio Meira fazendo o Riobaldo, a Diadorim, a Diadorim era a Bruna Lombardi, o Riobaldo era o Tony Ramos. Eu vi antes de ler o Grande Sertão. Eu estava na escola ainda, né, quando aquilo apareceu na TV. Então, se tiver essa mais, assim, mas tentar levar alguma amostra, né? Porque de fato eu acho que eles vão ter muita dificuldade, como não tem, ele é como livro, né? Ele tem outra versão, é um texto em fluxo contínuo, isso, assim, é muito, não tem divisão propriamente dito, né? Que eu me lembro de fazer divisões para organizar um pouco. Foi a Catherine, né? Naquele roteiro de leitura dela, a Catherine Rosenfield, mas eu acho que para eles seria uma experiência muito forte. Os quadrinhos ou TV seria ótimo, né? A peça também. Sim. A peça é sensacional. Alguém disse aqui que primeiro viu a peça e depois é que foi ler o Grande Sertão. E a peça eu não vi, eu perdi, e quem viu, todo mundo que viu disse que voltou encantado, né? Voltou encantado com a peça. Prof, uma última pergunta. Qual é a sua opinião sobre as adaptações? Porque eu tenho ainda meus preconceitos em relação a isso. Porque eu sempre prefiro trabalhar com a obra. Eu tenho que desconstruir isso. São experiências diferentes. Tem um livro que eu acho que vale ler, que é da Teoria da Adaptação, se não me engano, esse é o título, da Linda Hutton, né? E eu acho que vale dar uma atentada para isso, porque tem as adaptações as mais diversas, assim, né? Não, assim, a leitura e entrar por adaptação, se formar como leitor, eu não vejo problema. Agora, claro, tem que avaliar qual é a adaptação, a qualidade. Primeiro, assim, estou falando da adaptação, por exemplo, do Viagens de Gulliver, do Swift, para um texto simplificado, né? Então, por exemplo, na literatura de pós-alfabetizados, para EJA, tinha todo um trabalho muito qualificado de adaptação para o universo vocabular, palavras escritas, etc., para que aos pós-alfabetizados, adultos já, né, não tivessem a obrigação de ler coisas muito simples, muito infantis, né? Então, a adaptação, ela é um instrumento importante, assim, de educação. Esse é um primeiro ponto. E o segundo, para outros gêneros, né? Para teatro, para quadrinhos, para narrativa gráfica, para cinema, para outras linguagens, né? Esse processo de passagem de né, de um gênero para outro, de uma linguagem para outra, ele é um exercício que é sempre feito, né? Por isso, assim, eu tenho um lado de brincadeira, mas tem um outro lado que é sério, que eu brinco que o Machado de Assis é um escritor de fanfiction, né? Ele foi um escritor de fanfiction. Ele, antes do tempo, porque ele conhecia muito bem as obras que ele escrevia, e a partir dali ele escrevia sua fanfic. Por exemplo, ele pegou e escreveu
no Antigo Testamento, aquele capítulo do Gênesis, né, do Noé, ele escreve um trechinho, versículos, que ele brinca que ele estava traduzindo, que é na Arca, né, 3 capítulos inéditos do Gênesis. Ele escreveu um capítulo para o livro Peregrinações do Fernão Mendes Pinto. Ele diz, esse capítulo aqui se insere e ele bota até uma nota depois no final do volume, entre o 123 e 124. E aí escreve como se fosse o Fernão Mendes Pinto, por aí vai. Ele já escreveu o diálogo como se fosse que nem o de Diderot, que nem o Luciano de Samosata, e assim ele vai brincando. O próprio Alinis que a gente falou, ele escreve como se fosse um historiador lendo os cronistas de Itaguaí. Então, ele está brincando com esse movimento de adaptar também, de traduzir e adaptar. Então, por isso é uma experiência interessante, né, pensar a adaptação como uma experiência mesmo, intelectual viva. A gente ser capaz de adaptar de um discurso para outro, a gente está exercitando uma habilidade intelectual importante. E, por outro lado, eu vou dizer da minha experiência de leitura, eu li toda uma coleção, que era as capas coloridas, capa dura, dos meus irmãos mais velhos, né? Foi uma das referências que era Clássicos da Literatura, ali tinha várias adaptações. E para mim foi fundamental. Livros de aventura, nossa, assim, coisas que depois eu fui ler o original, porque descobri que tinha um original e foi um encantamento ler o original. Assim, daqueles assim, do Walter Scott, o Ivan Ioé, depois eu fui ler o Ivan Ioé mesmo. Assim. Mas aquilo, assim, para mim era um mergulho, era uma delícia, assim, eu era criança, né? Sentar e ficar lendo. Tudo bem, não tinha videogame na época, né? Isso faz toda a diferença na vida, mas... então, eu não vejo problema da adaptação, a questão é o como lidar. A gente vai ler, semana que vem vai debater o Direito à Literatura do Antônio Cândido e os direitos do leitor do Daniel Pennac. Daniel Pennac é contra a adaptação, né? Vocês vão ver lá é o texto final do Como um Romance, né? Daniel Pennac, ele fala os direitos do leitor. E é um texto irônico, então tem que botar uma certa ressalva porque ele está fazendo ironia. Mas, assim, então a adaptação é um debate importante. Agora, a adaptação para outra linguagem, eu sou a favor integralmente. Assim, né? A passagem para cinema, para quadrinhos, então, o que tem de narrativa gráfica maravilhosa. Agora teve debate nos Estados Unidos das escolas... Bom, não me sei dizer que tipo de estado era, né, que fez aquilo, que retirou da leitura o Maus, né? Então, quem não leu o Maus, leia o Maus, assim, que é uma das narrativas gráficas mais maravilhosas que eu já li. Quem? É um dos melhores, né, professora? Eu também gosto muito do Maus. E eu só ia comentar que essa adaptação do Grande Sertão Veredas, a nova, agora não lembro quem é que fez, é muito boa mesmo, uma qualidade gráfica e o texto bem fiel também. Eu acho que vale bastante a pena para dar para eu ganhei de presente de um ex-aluno. Assim, um presente maravilhoso. Até hoje eu achei maravilhoso. Eu quero um presente assim também. Eu também. Né? Foi uma vez que eu ganhei. Assim, olha, eu já dou aula há bastante tempo. Mas é maravilhoso. Maravilhoso. Outra adaptação, por exemplo, assim, é das experiências eu acho fabuloso. E a adaptação é uma interpretação de sentido também, né? É a do... Quem foi que falou aqui? Eu acho que foi a Lara, né? Que contou a experiência, a emoção que teve ao ouvir a declamação do Morte e Vida Severina, né? E aí até a adaptação aquela para animação em preto e branco, um desenho expressionista. Gente, quem não viu aquilo tem que ver. Vocês vão gostar. Eu tô brincando. Manda aquela... linkzinho, né? Eu tô brincando com aquela coisa do vocês vão gostar. Mas a adaptação eu acho, enfim, é um instrumento também. Eu acho que uma outra questão... E é outra coisa, né? Desculpa, Amanda, desculpa. Eu só ia falar que acho que uma outra questão, essa questão de entendimento também, né? Quer dizer, eu acho que se um colega meu, quando a gente estava lendo Grande Sertão Veredas no quarto semestre, se algum colega meu quisesse me falar que entendeu Grande Sertão Veredas no primeiro contato com a obra, eu ia achar muito pretensioso. Então, eu acho que também, acho que essa expectativa de que o leitor entenda a obra como um pré-requisito para ele poder aproveitar a obra também é um pouco irrealista, assim, ainda mais numa obra como Grande Sertão Veredas, em que o estranhamento é um fator importante. E aí eu acho que tem outras questões que podem ser exploradas também
quando a gente está trabalhando com um grupo específico, como esse caso que o Guilherme trouxe, de apreciação da obra em outras chaves, sabe? Tipo, de repente, trabalhar um aspecto da oralidade, ou trabalhar um aspecto sabe, da inovação ali, enfim, outras coisas que podem emergir, que podem ser relacionadas com outros gêneros também, de forma que talvez no futuro o aluno consiga ler a totalidade da obra e apreciar, sabe? Mas eu acho que não existe uma resposta certa, assim, sabe? Eu acho que, até em relação ao que eu falei antes sobre apresentar a obra e não necessariamente cobrar uma leitura, eu acho que isso depende muito do momento da vida dos alunos, depende muito das características da turma, né? É óbvio que, em alguns casos, trabalhar uma obra na totalidade com um grupo é muito importante. Eu acho que é subestimar também o aluno, a gente achar que o aluno não é capaz de ler um romance, né? Ou algo do tipo. Mas eu acho que vale muito de conhecer a turma, né? E de entender que não é uma forma só que é a correta. Claro. É que a Cristina queria falar. Cadê a Cristina? Não, pode continuar a aula, professora. Eu só ia dizer que são experiências diferentes, a adaptação da obra em si, que talvez seria bom comparar as duas coisas, né? Para ter uma noção com os alunos mesmo, sabe? De como é a adaptação é uma leitura da obra, não é a obra em si, né? Cada um... Enfim, eu acho que essa clareza eu acho importante, né? Não é a obra, que é uma leitura que foi feita da obra e passada para a linguagem brasileira. Essa questão do subestimar o aluno da interpretação, né? Tem esse debate do texto difícil, não é texto difícil. O Marcelo estava citando da filosofia, eu me lembro, assim, eu fiz um semestre assim, de leitura do Kant, né? E que estava falando de não ler porque é muito difícil. Mas eu sempre lembro, às vezes uma aula inteira era um parágrafo, né, da crítica da faculdade de juízo. E é dificílimo. Então, ter coisas difíceis não é um problema, né? A gente ter a clareza de que tem coisas que são difíceis de entender, tem coisas que eu me ressinto até hoje de não ser capaz de entender. Eu queria entender, eu fui ler sobre a função dos jogos. Eu não me lembro quem era o colega que estava, né, falando do jogo, e eu fui ler essa coisa da literatura e jogo, fui ler a teoria dos jogos, que é uma teoria matemática, né, no final dos anos 20, que tem aplicação, inclusive, na economia, e descobri pasmo, assim, fiquei pasmo mesmo, teve aplicação, por exemplo, da teoria da delação premiada, aquele, assim, né, de delatar ou não. Eu não vem ao caso comentar aqui, mas, assim, é dificílimo aquilo de entender, assim, dificílimo de entender. E eu não me sinto uma pessoa incapaz, né, assim, de compreensão, mas assim eu acho que isso que a variação assim, de cuidado de não subestimar o outro, eu acho central isso, inclusive de trabalhar com esse universo da dificuldade às vezes de compreensão e de tradução, né, ou de interpretação, né, nessa passagem de a pessoa ler algo, experimentar e traduzir. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto, né, e aí eu insisto nisso, assim, isso que a Amanda colocou, é central, é não subestimar o outro, em hipótese alguma, sempre dialogar e tentar ir compreendendo. Agora, eu não vou lembrar também quem comentou isso, mas assim que, e aí eu, se não me engano, foi a pessoa que falou das parceiras, que às vezes lia os textos, até fazia resumos, respondia tudo, mas parecia que chegava ao final da página e não tinha entendido. Eu já tive, às vezes tem, às vezes assim, quem de nós, né, não tem, espero eu que não tiver, eu parabenizo, porque às vezes a gente está cansado, está distraído e essa experiência me ocorre muito corrigindo, avaliando, lendo trabalhos, né? Mas às vezes assim, a gente lê 2, 3 páginas, lê às vezes uma página inteira, chega no final não lembra do que estava lendo, né? E a gente leu, mas a gente não lembra o que leu. Então, às vezes, isso é uma preocupação que eu tenho, principalmente com criança, né? Ajudar que ele passe pela a página e não leia o texto e aquilo pareça uma página em branco, porque é uma frustração muito grande, né? Então, a gente tem a compreensão de que como lidar com isso, inclusive com a frustração, para ajudar a criança a superar, o adolescente, né, para que ele possa vir a ler. Né? E a Amanda colocou uma coisa que eu acho importante das várias estratégias
de ensino, que assim, é uma das coisas que é recorrente, apareceu também no conjunto de textos aqui, que a pessoa se formou lendo porque ouviu falar das obras, foi apresentada as obras, às vezes, em cursinho, pré-vestibular, né? Porque o professor do cursinho, muitas vezes, é uma pessoa muito habilitada em fazer performance, em contar bem a história, envolver as pessoas, tornar interessante aquela história. Isso é um problema? Também não é uma outra experiência diferente, né, de ensino. Então, eu acho que o cuidado também de não subestimar as diferentes experiências de educação, né? Então, por isso eu acho que isso assim, e assim, eu acho que é aquela coisa assim, não tem uma resposta certa para isso, né? Mas eu acho que a gente tem interrogações a serem feitas sempre, né? Mesmo que não tenha resposta, né? E, Rafaela, quem sabe tu comenta, Rafaela. Eu vi agora que tu trouxe aqui. Não, é que a gente estava falando sobre o alienista e falando sobre essa aproximação, e aí eu lembrei que eu conheci o alienista porque eu li o Mistério da Casa Verde antes de ler o alienista. Eu entendi, a gente trouxe na própria aula de literatura, o professor trouxe esse livro para a gente se ambientar no que seria o alienista depois. E aí eu achei muito interessante, porque me trouxe muito um interesse de entender, tá, mas o que acontece no próprio alienista, o que isso se relaciona, e a obra do Scliar é muito boa, né, que me fez me envolver muito mais com todos os personagens, com todas as questões, e aí eu fiquei pensando, trazer talvez uma adaptação que não seja uma adaptação talvez para outra linguagem, mas uma adaptação de uma história que não é exatamente a história, né, tipo, traz outros elementos, porque na verdade não é um hospício, é um clube que eles querem fazer, um clube de dança, então trouxe para meu próprio entendimento de adolescente, né? Já que a história do Scliar são crianças, não são adultos dentro do contexto. Então, eu achei que foi muito importante também para pegar essas duas dinâmicas. Aí foi legal. Eu acho isso... E a adaptação para filme, para série, né? Tem uma adaptação com... Eu acho o Marco Nanini, mais antiga, né? Era uma série de... Teve adaptação também do... Morte e Vida também teve adaptação, teve... Eu não vou me lembrar agora, já fazia tempo. Né? E era bem legal, bem legal. E tem um filme muito maluco, por exemplo, dos anos 70, que foi feito do Alienista também, acho que era... A gente viu aí, que a gente fez uma cadeira, né? Que era... A gente fez porque não fui eu que fiz sozinho, né? Tem uma orientanda que fez, e a gente fez, a Denise, que era só adaptação de obras do Machado para filme, minissérie, né, série. E era muito legal, assim. É isso que às vezes é uma entrada para obra diferente, né? E é sempre uma leitura, uma interpretação. Né? E no caso de Scliar, eu acho que ele faz uma coisa muito bacana, que é a atualização da obra, né? Ele atualiza a obra, ele traz para a gente, né? E isso não é qualquer um. Não é qualquer um que é capaz disso. Olha, não, é difícil para bom. O que eu, assim, mas eu gosto, assim, aquilo que a Amanda falou, assim, de não cuidado para não subestimar e não ter resposta. Que eu sempre fico encasquetado é essa coisa que o Marcelo citou, né? Vocês não vão ser capazes de entender. Eu só aceito isso como estratégia irônica, né, de provocação. Vai lá o professor e provoca os alunos para que eles aí desafiem e consigam responder, né? Não é esquisito, né? Assim, esquisito. Para que é professor? Você diz, pô, tu é tão nada, tu não vai entender o que eu estou dizendo. Eu acho isso tão esquisito, tão estranho. Eu acho que tem que oportunizar, né? Tipo, explicar para o aluno. Por exemplo, muitas vezes nas aulas eu era uma pessoa que lia muito assim o que o professor dizia, assim, esse livro aqui é bom, mas não é que toda a turma vai ler, mas eu ia atrás desses livros para ler e entender mais do que a pessoa dizia. Então, alguns alunos vão fazer esse trajeto de ir atrás, outros não vão, mas ainda assim tem que ser apresentado, né? Sim. Então, acho que depende. Obrigado, gente. Obrigado, Rafaela. Agora, eu vi agora a Valéria ou Vitória, escrevendo que tem que ser agora porque tem aula. Então, até a próxima. E acho que a gente tem que encerrar, né? Eu estava olhando, são 10h27, porque pode ter gente com aula às 10h30, né? Então, gente, muito obrigado pela conversa. Desculpa se falei demais, assim. E a gente aí retoma semana que vem. Eu vou mandar os links hoje ainda, os links gravados da aula de hoje e da aula da semana passada. Deixa eu só...
Prof, eu tava olhando mudo.